tecnologias de performance que estão disponíveis já em outros países, né? Esse slide compara esses 6 grandes produtores de carne no mundo em relação às tecnologias farmacêuticas de aumento de performance. Em todos esses países se utilizam os ionóforos, entretanto, no Brasil não se permite os implantes e não se permite os beta-agonistas. E na Austrália só não se permite os beta-agonistas, que é uma tecnologia nova, que deve entrar na Austrália talvez nesse próprio ano de 2011, ou no máximo em 2012. Ou seja, o Brasil vai ficar em defasagem total em relação a todos esses outros países que utilizam essas tecnologias de aumento de performance e melhora de rendimento. Para debater esse dilema, para esclarecer esse dilema, vai ser preciso compreender a ciência e usar somente a ciência e não a emoção, para realmente que se conheça os conceitos sobre anabolizantes, para que se possa fazer, então, a distinção dessas duas classes de produtos farmacêuticos que são totalmente distintas. Uma delas são os beta-agonistas como aditivo alimentar, e a outra delas que é muito mais antiga, muito mais conhecida, que são os implantes subcutâneos hormonais à base de andrógenos e estrógenos. Eu não vou entrar então nesses slides aqui, Osler, que definem que definem o conceito do que é anabolismo, o que são anabolizantes, porque basicamente tudo aquilo que auxilia na retenção de nutrientes e auxilia no crescimento possuem um efeito anabólico. Os alimentos, portanto, o pasto tem também o seu efeito anabólico, mas o que existe hoje é uma confusão de tudo que existe efeito anabólico com o mau uso desse termo para descrever os implantes, né, que são, na verdade, esteroides androgênicos anabólicos, que possuem atividades, além de anabólica, androgênica, de eritropoiese e de mielopoiese. Ok? Essa tábua aqui de dados contrasta as duas tecnologias. Eles são totalmente diferentes. Os beta-agonistas são um aditivo na ração para ser usado na fase final de engorda de 20 a 30 dias. Os produtos comercializados atualmente são a ractopamina e o zilpaterol. Eles são agonistas de receptores beta-adrenérgicos, são análogos sintéticos da catecolaminas naturais, que todos nós temos nos nossos corpos. Trabalham em receptores de parede celular, para o aumento da massa muscular, e tem ação também de broncodilatadores. Já os implantes hormonais são um implante subcutâneo, você usa ele desde o crescimento até a engorda. A base química são os acetatos de trembolona ou testosterona, combinadas ou não com estradiol, ou também o zeranol. São testosteronas e estradióis, sintéticos, análogos sintéticos ou naturais. Tá? Eles trabalham dentro da célula, aumentam a síntese de actina e miosina, tem atividades androgênicas, eritropoiese e mielopoiese, além da atividade anabólica. Então são grupos compostos totalmente diferentes, que hoje são compreendidos dentro de uma classe natural. E todos eles são proibidos por lei para utilizar no Brasil. Então a questão que eu estou trazendo para o debate, Osler, é se nós realmente estamos aí preparados para adotar essas tecnologias ou não. Tá? Nós temos um resumo dos efeitos do beta-agonista, os impactos em performance. O 25% aqui é um dado importante, Osler. O impacto econômico da utilização de beta-agonista sozinho é da ordem de 25%. Tá? Qual atividade econômica que não quer um alavancador que te dá 25% a mais? E aqui um exemplo de aumento da massa muscular por efeito de um beta-agonista no steak à direita, em comparação com o não tratado à esquerda. Uma diferença visual muito grande, é mais de 1,5 polegadas de aumento na área do steak. Então o Brasil tem muitos desafios e oportunidades à frente, precisamos estar pronto para o futuro, o mais rápido possível, de preferência hoje, né? Muito obrigado, Osler. Gerard, olha a perguntinha que eu tenho para ti, que é o seguinte: o consumidor europeu, destino do final de boa parte das nossas exportações de carne, para ele, rastreabilidade total é um valor mínimo que ele espera, tanto do produtor quanto do comerciante. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte: essa realidade já chegou no Brasil? Qual é a experiência de vocês com
o que você qualificou de carne Carrefour. Só para contar um pouco, eu vou palestrar sobre o selo Garantia de Origem, que é um programa que o Carrefour introduziu e iniciou na França em 1992. Essa criação do conceito foi uma pressão por parte dos consumidores em cima do Carrefour na Europa, para oferecer e garantir através do seu nome um alimento seguro. Esse programa chegou no Brasil em 1999, onde o primeiro projeto lançado, que está até hoje nas gôndolas de nossas lojas, que é o frango caipira, que era da Iobento, recentemente adquirido pela Marfrig. E iniciamos o ano de 2011 com 156 produtos e 360. Nós falamos fornecedores internamente no Carrefour, mas eu, até pelo evento, eu gosto mais até de chamar de 360 fazendas, porque esse programa ele é bem específico para a área rural. Então, resumindo, o que significa o selo Garantia de Origem? Trabalhamos ali com 5 pilares de responsabilidade social, respeito ao meio ambiente, produzido nas melhores regiões, todo o processo monitorado para auditorias internas e externas, que eu vou falar mais para frente, e também a questão do bem-estar animal, quando a gente fala da parte de açougue e salsicharia, para fazer o queijo, é lógico, que vem do leite da vaca, e na questão de produzir nas melhores regiões, isso é muito focado para a questão da fruticultura. A gente não tem só carne nesse programa nesses 10 anos, temos no ramo da piscicultura, 9 fornecedores e 14 produtos, temos na carne suína 5 frigoríficos e 5 granjas, temos na questão do ovo e do frango caipira, a criação solta, com 2 fornecedores de ovos caipira, e a antiga Iobento, que atualmente é Marfrig, onde cria o frango caipira solto. Temos na salsicharia, que é a parte do varejo, onde a gente trata de queijo, salame. Temos 2 fornecedores de queijo e 9 produtos. Temos na parte de FLV, que é frutas, legumes e verduras, 38 fornecedores, no qual totaliza 73 fazendas credenciadas e 99 produtos ativos de venda. E por fim, no departamento de açougue, nós temos 3 frigoríficos, que eu vou mostrar em seguida, cerca de 224 fazendas auditadas e credenciadas, que nos produzem 10 cortes específicos para a linha de churrasco, em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. A palestra do Luciano, a penúltima palestra, até comentei com o pessoal do Carrefour que está aqui, ela encaixa perfeitamente no que o programa do Carrefour pensa, na questão de divulgar a marca, divulgar conceito e fazer um trabalho diferenciado. Então aqui já é a primeira amostra, temos parceria com a associação há mais de 10 anos, da Novilho Precoce no Mato Grosso do Sul, no qual a gente faz o abate semanal no Nave Carnes, que fica em Rochedo. Temos uma parceria com a associação do Hereford de Braford, no qual abate no frigorífico Silva, em Santa Maria. E temos um núcleo de pecuaristas em São Paulo que abate no Frigol. Por que o Carrefour procura trabalhar com parcerias com associações de pecuaristas? O trabalho, quem tem uma associação, igual foi a primeira apresentação, eles têm um trabalho diário de controle e de melhoria de performance e de abate, de comprometimento de abate de uma indústria. Então isso para o Carrefour é muito importante, além de uma constância de abastecimento, um trabalho de uma associação que faz isso diariamente. Nós temos uma equipe de entre 10 agrônomos e veterinários que roda o Brasil inteiro para fazer auditoria de manutenção, mas quando a gente tem uma cadeia, uma associação de pecuarista por trás disso, para nos ajudar num suporte técnico, é fundamental e melhora ainda mais a qualidade do animal. Então, parabéns para vocês também. Ali embaixo, Nave, frigorífico Silva e Frigol, é uma opção também do Carrefour, nada contra os frigoríficos grandes, mas eu um contrato com os frigoríficos que, caso ele queira fazer o abate dos pecuaristas auditados por nós, em contrato ele tem que deixar eu colocar um técnico veterinário do Carrefour dentro do frigorífico. Por quê?
esse técnico do Carrefour, esse veterinário, ele que faz a escala de abate para produzir a carne com o nome Carrefour, proveniente das fazendas auditadas por nós. Então é muito difícil você chegar num frigorífico grande, você não fala com o dono, e é difícil ele parar uma indústria, porque para ele uma indústria parado 5 minutos é muito dinheiro perdido. É muito difícil você falar, peraí, para a indústria que agora vai entrar as 200 cabeças do Carrefour, que é um programa diferenciado, vamos lavar maquinário, vamos fazer o programa de rastreabilidade funcional, que vocês vão ver aqui para frente. Por isso que o nosso foco é com frigorífico médio e pequeno. Então está aqui 3 exemplos abaixo. Aqui só um resumo, um protocolo de desenvolvimento. O que a gente busca numa auditoria, num pecuarista. O frigorífico também é auditado pelo programa do Carrefour, mas nós temos um contato praticamente diário e muito intenso com o pecuarista. Então, o programa ele se amarra muito ao produtor, no caso aqui da feira, ao pecuarista. O frigorífico ele fica no meio, como se fosse um prestador de serviço, tanto para o pecuarista quanto para o garantia de origem. Mas nas nossas auditorias nós buscamos ali os 5 pilares de uma auditoria: bem-estar animal, a responsabilidade social, ambiental, sanidade e qualidade. Depois eu posso até mostrar o checklist para vocês. E atrás disso, para o pecuarista, tem uma premiação, onde nós trabalhamos em cima de 4 tópicos: precocidade do animal, acabamento de gordura, para eu poder oferecer ao consumidor nas nossas lojas um produto diferenciado em questão de qualidade, contusões e frequência de entrega do pecuarista para o Carrefour. Aqui uma plataforma de diferencial, o que tem um pouco por trás desse selo. Depois do fornecedor, depois do pecuarista ser auditado, ele recebe um caderno de encargos, no qual ele tem que assinar, se comprometendo a seguir os quesitos da auditoria, em cima dos pilares do programa. Fazemos a seleção dos fornecedores, produtores. Temos uma premiação extra para o pecuarista por nos entregar um animal diferenciado. Rastreabilidade, tudo isso é auditado por uma auditoria externa e a consulta via web dessa carne. Então, aqui para entrar agora no assunto da rastreabilidade da carne, conversamos com 3, 4 empresas, lançamos, mesmo o programa tendo 10 anos, lançamos a rastreabilidade via internet em dezembro de 2010. Então, conversamos com 3 empresas, fechamos uma parceria com a Safe 3, que inclusive está aqui. Então, é uma empresa independente que cuida do processo de rastreabilidade dentro do frigorífico. E todo esse processo de rastreabilidade via web é auditado pela PricewaterhouseCoopers para dar uma segurança externa de peso nesse processo. Eu costumo falar muito que, até depois vai entrar um pouco na sua resposta, acho que daqui para frente muitas empresas vão tocar no assunto de rastreabilidade. Eu digo isso por um pouco de experiência de dezembro para cá, que você colar uma etiqueta na carne de rastreabilidade, isso até não consegui entender por que as redes de varejo não fizeram, porque é tão simples assim. Mas você ter uma cadeia de processo do pecuarista e você ter normas e processos internos, no qual você, além de uma rastreabilidade, você pode mostrar para o consumidor realmente como esse animal foi produzido desde o nascimento dele para um pedaço de uma picanha numa loja. Acho que pouquíssimas pessoas, pouquíssimas empresas conseguem ser extremamente tão transparente de convidar uma PricewaterhouseCoopers para auditar que realmente nós queremos ser claro e franco com o consumidor, que nós realmente não fingimos. Nós fazemos há 10 anos na prática um trabalho dentro da porteira para o consumidor. Então, o que o consumidor quer saber através de pesquisas? Por que nós trabalhamos forte nesse programa, principalmente na carne, que é um dos principais programas dentro do Garantia de Origem no Carrefour? O poder aquisitivo do consumidor vai aumentando. A cada dia que passa, o consumidor está mais exigente. A influência, a internet está na casa de todo mundo, no celular de todo mundo, então é uma ferramenta de comunicação muito positiva. Sustentabilidade deixou de ser
o bolo da cereja em si um tema cotidiano para as donas de casa, para os consumidores. Busca crescente por informação, que o cliente quer saber o que ele consome. E, através disso, você pode fazer um marketing da sua marca no seu produto. O que pesquisas de ABEC, FESP e BOP dizem de tendência de consumo? 42% do consumidor confia na marca do produto, 35% quer um alimento de qualidade, 33% procura um alimento mais nutritivo, 31% procura um alimento saboroso, 23% procura um alimento barato, 21% tem interesse de saber da sustentabilidade desse produto. E o que aqui nós informamos? Informamos na consulta pela internet informações sobre qualidade do produto, a procedência da fazenda, nome do pecuarista, habilitação do CIF do frigorífico, data de abate, data de validade desse produto, histórico sanitário, tanto do pecuarista, tanto do frigorífico, e nós, como eu disse no começo da palestra, nós temos um responsável técnico que acompanha todo esse processo. Então também vai o nome dele. Aqui só para mostrar em questão de imagem, dentro do frigorífico, como que funciona um pouco o processo da Safe Trace em parceria com o Carrefour. O boi chega ao frigorífico, é feito o abate, um funcionário do frigorífico faz a leitura do brinco do animal, passa-se a informação através de sistema de software do número do brinco para cartões de memória, onde tem um chip dentro, é como se fosse um RG do boi. Então, após o abate, após quando se retira o couro do animal, é amarrado, que nós chamamos de tag, que é como se fosse um RG individual do boi. Então, toda a informação do brinco está presente nesse cartão, é amarrado na carcaça, e depois, para ir para a desossa, toda a informação sobre o animal que está no cartão, nós transferimos e multiplicamos para números de etiqueta. Então, todo corte Carrefour de carne tem uma etiqueta com uma numeração individual, e onde o cliente digita o número dessa etiqueta no site do Carrefour e recebe online toda a rastreabilidade. Digite o código da etiqueta para saber a rastreabilidade do produto. O cliente compra o produto, digita, e aqui é um print de uma tela para demonstrar para vocês, onde tem nome do programa, nome do frigorífico, número do CIF, data de abate, data de validade, e o mapa do Google da fazenda, aonde fica a fazenda e onde fica o frigorífico abatido. Como divulgar tudo isso para o consumidor final? Então, nós iniciamos em julho, agosto do ano passado, um projeto que nós chamamos de sinalização na loja, que é em cima do ponto de venda do produto. Então, ali do lado esquerdo, embaixo, ali tem os cortes com a marca Carrefour, e aqui em cima tem placa de todo o processo. Então, o pecuarista, ali no caso uma foto ali do capataz na fazenda auditada, indústria e o produto final. Também estamos trabalhando muito forte com questão de degustação no ponto de venda, onde o cliente ele degusta a carne e depois ele recebe um panfleto explicativo de como rastrear na internet essa carne, que inclusive tem um panfleto ali aqui por cadeira. Também temos totens nas lojas, no ponto de venda, com um filme, onde nós filmamos. São fornecedores reais do Carrefour, do Garantia de Origem, que fica passando esse vídeo na loja. E agora nós estamos com um processo de instalação de totens do lado da gôndola, um totem, para o cliente passar ali a carne antes de comprar, para saber toda a rastreabilidade antes da compra. Então, aqui o resultado que nós pudemos mensurar. Um projeto como esse passa credibilidade diante do consumidor devido à grande transparência da cadeia produtiva inteira, reforça o posicionamento da marca Carrefour. A internet é um ótimo canal de comunicação para você comunicar seus diferenciais. Em meio ano, já alcançamos mais de 50% de share da carne de grife do Carrefour. É carne marca Garantia de Origem. E recentemente nós recebemos uma visita do Carrefour da França, onde o programa já está praticamente há 20 anos. O Carrefour hoje está em 32 países, e o Brasil, em dezembro, foi o primeiro país a lançar a rastreabilidade de carne
via internet do mundo. Então, a sua pergunta, como nós podemos se espelhar nos europeus em questão de exigência, acho que isso é tendência de mercado, mas eu acho que, dentro pelo menos da companhia que eu trabalho, dessa vez eles vieram aprender com a gente. Nós temos na etiqueta marca Carrefour, o logotipo do programa, o logotipo da associação de pecuarista que produz o gado para a gente e uma foto do gado. Então aqui vai o nome do Carrefour, o nome do programa e através da parceria de confiança também vai a marca do pecuarista dentro da loja do Carrefour. Agora nós vamos ter, passando para o Luciano Roupa. Luciano, eu não vou resistir à provocação. Fica aí, você vai observar esses numerozitos. Aqui estão o que devem ser, em 2011, os 15 maiores produtores do mundo de carne bovina. Está mais concentrado em 2011 que em relação a 2010, e os 15 maiores devem ter 83% em termos de países. Em termos de importadores, segue a concentração na casa de acima de 75%. Em cima de exportação, Brasil dispara, é o primeiro de longe, seguido de Austrália, Estados Unidos, Índia, Canadá, etc. e tal. E vejam o surpreendente se esse número estiver correto. O Uruguai ultrapassa a Argentina em exportação. O que pode fazer uma política pública em relação ao setor. A Argentina já foi sinônimo de carne. E agora uma coisa que é bastante surpreendente e que vai deixar para vocês aí uma coisa, um gosto bem doce na boca, que é o Brasil passou a comunidade, deve passar no curso desse ano a Comunidade Econômica Europeia em relação ao consumo de carne, se tornando o segundo consumidor de carne bovina no mundo. É no Photochart, 8.176.000 toneladas contra 8 milhões, mais do que isso, nós estamos em tendência ascendentes e eles estagnados e mesmo declinantes. O que a gente está dizendo é aquele negócio, nós não vamos ter que produzir 200 milhões de toneladas, nós vamos ter que produzir 215 milhões de toneladas para fazer as pessoas comerem, em média, 52 quilos per capita no ano 2050. Em carne bovina, nós vamos sair dos atuais 65 milhões de toneladas para chegar a 90 milhões de toneladas. Vai crescer, vai continuar crescendo. Aí eu te pergunto o seguinte, Luciano, quem é que vai ser o quem? Quer dizer, nós temos a futuro no futuro, mas será que os players principais, eles vão ser os mesmos? Vem cá e responde para a gente. Prazer estar com vocês hoje aqui. Obrigado ao Alessandro, à comissão organizadora, pela oportunidade de estar com vocês aqui para falar sobre as perspectivas da produção mundial de carnes. Vocês vão ver que toda a minha apresentação é até 2030, porque eu particularmente não acredito em projeções além de 2030. Então toda a minha apresentação vai ser baseada nos próximos 20 anos. O mundo vai mudar muito mais do que a gente imagina nos próximos 10 anos. Falar em 20 já é um desafio. Falar em 2050, para mim, passa a ser um absurdo. Então vamos começar e eu vou tentar mostrar parte dessa minha argumentação para vocês. Eu tenho 4 objetivos no dia de hoje e os objetivos são os seguintes. Se funcionar. Entender as mega tendências do mercado de carnes, avaliar suas consequências para o nosso futuro, identificar as oportunidades e fornecer dados e ideias para orientar suas decisões futuras. Então, na verdade, o que eu queria levar com vocês nos próximos minutos, durante minha apresentação, é levar vocês para analisar juntos quais são as mega tendências, mas não simplesmente dizer a população vai crescer. O que ela representa para você, na tua propriedade, e como que você vai reagir a essa mega tendência para organizar a tua estratégia para os próximos 10, 20 anos. Hoje nós estamos produzindo
o suficiente para fornecer 2.800 quilocalorias por pessoa. Isso é mais do que o necessário. Uma mulher precisa 2.200, um homem precisa 2.400, com exercício 2.600. Mas nós estamos produzindo mais do que nós precisamos atualmente. Hoje, se você olhar o que vai para consumo animal, mais o que é desperdiçado na logística, na verdade nós estamos produzindo mais de 4.000 quilocalorias por ano. 2.800 é o que nós realmente comemos. E comemos através deste quadro. 165 quilos de cereais, 70 de raízes e tubérculos, 41,4 de carne, 17 de peixe, e tudo isso, que é o consumo médio por pessoa por ano, dá as 2.800 quilocalorias. A produção animal, por ser uma proteína de alto valor biológico, ela fornece 33% de toda a proteína e 17% das calorias consumidas pela humanidade atualmente. Mas nós estamos falando em 3 grandes áreas. São três lições de casa importantíssimas para o futuro. Primeiro, a fome continua sendo um problema seríssimo. Ela era de 925 milhões de pessoas, e hoje, depois dessas últimas crises, já se diz que ela passou de novo da casa do 1 bilhão de pessoas com fome. 92% dessas pessoas famintas estão na Ásia e na África. O segundo problema é que nós estamos produzindo bem, mas ela não é dividida bem. Os alimentos não são bem distribuídos. Enquanto você tem 0,9 bilhões de pessoas que passam fome, ao mesmo tempo você tem 1,3 bilhões de obesos com número crescente. Com número crescente e atingindo valores preocupantes em determinados países, tendo que mudar as suas recomendações dietéticas. Isso é um reflexo da renda. A renda não é equânime no mundo. O problema não é que nós não produzimos alimento. O problema é que eles são mal distribuídos. E isso está relacionado com a renda. Nós temos a comunidade europeia com 27 países, mais os Estados Unidos e o Japão, 29 países. Eles detêm 60% do dinheiro do mundo e apenas 13,7% da população. Enquanto que todos os outros 250 países do mundo, eles têm 86,7% da população, que é esse número em verde, e tem apenas 40% do dinheiro. Então, uma concentração de renda num número pequeno de países chamados desenvolvidos, e com isso dificulta essa divisão ao longo do mundo. Você veja aqui na Alemanha, esse trabalho muito bonito feito pela Hungry Planet, o que o mundo come. Essa família, uma família na Alemanha, com 2 adultos e 2 crianças, eles gastam com alimentos em uma semana $500 por semana. Eles conseguem comer tudo isso que está em cima dessa mesa. Na China, a mesma família, ela gasta $155. $155. Na Índia, $39. E vocês começam a ver que já tem uma grande participação de produtos de origem vegetal. E com o extremo, você tem na África, num campo de refugiados do Chad, você tem uma família com 6 pessoas vivendo com $1,20 por semana. Então, esse é um grande desafio que nós estamos nos defrontando. E o terceiro grande desafio é que muitos dos sistemas atuais de produção, para produzir essa carne e esses cereais que nós estamos produzindo, infelizmente eles são insustentáveis. E nós vamos ter que mudar o sistema de produção, porque eles estão degradando o ambiente, destruindo a biodiversidade e ocasionando uma série de mudanças climáticas. O nosso desafio, portanto, é produzir mais, melhor, com menos recursos
e com sustentabilidade. Esse é o grande, são os 4 pontos de desafio para que a gente passe a discutir a partir de agora. Primeiro deles, produzir mais com menos recursos naturais. Vamos ter que alimentar, em 2030, 1,4 bilhões de pessoas a mais do que hoje. Vocês sabem o que isso significa? Esse número circula toda hora. A população vai subir de 6,8 bilhões para 8,2 bilhões em 2030. Ontem o Pratini de Moraes falou exatamente nessa hora aqui. Do momento que ele falou, até agora que eu estou falando, quantas pessoas a mais tem no mundo comendo alimentos? 200 mil pessoas nasceram nas últimas 24 horas. 200 mil pessoas a mais para comer no planeta, desde a palestra de ontem até o presente momento. Isso é o número, 1 bilhão e 400 nos próximos 20 anos. 200 mil pessoas a mais por dia. E 88% na Ásia e na África, onde tem 92% da população faminta. O grande crescimento da população, dos 1 bilhão e 400, 750 milhões é na Ásia, quase 500 milhões é na África. Portanto, quase todo o crescimento. Essas pessoas vão estar vivendo mais na cidade. Esse é um problema seríssimo. Elas estão saindo do campo. Nós já estamos notando isso, a dificuldade de mão de obra no campo. Vai passar de 3,3 bilhões para 4,9 bilhões em 2030. Todo mundo indo para a cidade. Em 50 anos mudou. Em 1980 nós tínhamos 40% da população mundial na área urbana e hoje eles 60%, hoje eles são 60%. Então exatamente houve uma inversão em 50 anos da porcentagem de população que vivia na cidade e que hoje vive, que vivia na área rural e que hoje vive na cidade. Isso significa o quê? Pessoas que não vivem no campo dependem exclusivamente da compra de alimentos. Quando você está no campo, você ainda planta uma verdurinha, você tem a sua terrinha, você tem o seu sítio, produz alguma coisa. Quando você vem para a cidade, companheiro, nós temos que alimentar essa população. E mais do que isso, é pessoas que vão ter que trabalhar, tanto ele como a mulher dele, e portanto ele vai precisar de alimentos rápidos, de preparo rápido. Ninguém chega em São Paulo antes das 7 horas da noite em casa. Vai chegar 8, 9 horas e ainda vai pegar e vai ter que cozinhar. Não tem que ser uma coisa rápida, tem que ser prático. O mundo está mudando, e vai mudar muito mais ainda. E nós temos que nos adaptar a ele. E nós, no campo, com os nossos sítios, fazendas, nós vamos ter problemas seríssimos de mão de obra no campo. Hoje nós já temos problema para encontrar funcionário de boa qualidade. Vai ser muito pior. Os nossos filhos não querem ficar no campo. Eles são atraídos para a cidade. A tecnologia, os carros, os computadores. Todo mundo quer vir para a cidade. Outro fator importante é que a expectativa de vida está aumentando. Nós estamos vivendo mais. Vamos passar de 67 para 72 anos em média no mundo, a nossa vida. Portanto, nós vamos ter uma população com mais idosos. Em 2030, nós teremos 1,5 bilhões de idosos no mundo. 1,5 bilhões de idosos no mundo. É muita gente. Por quê? Porque à medida que envelhecemos, nossas atitudes em relação à alimentação também mudam. Comemos mais frutas, vegetais, fibras, pescados, carnes brancas, como a do frango, e comemos menos em quantidade, carnes vermelhas, gorduras saturadas, queijos e manteigas, óleos e açúcares. Portanto, essa população, ela provavelmente é uma população que vai deixar de comprar na quantidade que consome hoje os nossos alimentos. Mas a boa notícia é que essa população está mais nos países desenvolvidos, porque esses 200 mil que estão nascendo nas últimas 24 horas, eles estão crescendo principalmente nos países em desenvolvimento. Então vejam vocês a diferença da pirâmide etária
entre jovens e velhos nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos temos poucos jovens em relação ao número de idosos, mas nos países em desenvolvimento nós vamos ter muito mais jovens em relação à população idosa. Outro fator importante e muito benéfico para todos nós é que será uma população com maior poder aquisitivo, quase $2.000 a mais por pessoa ao ano nos próximos 20 anos. A qualidade da... Por que isso é importante? Porque a qualidade da alimentação está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico de uma região. Então vejam vocês aqui esse quadro, em que tem de um lado a composição da dieta, vocês têm a composição da dieta aqui, começando com uma dieta básica de cereais, raízes, arroz, passando para carnes, depois evoluindo para alimentos prontos e snacks, alimentos frescos, dietéticos orgânicos. E na coluna embaixo, que o pessoal do fundo não consegue enxergar, está exatamente a renda. Quanto mais para a direita, maior é a renda. E nós podemos ver aqui que a África, hoje, na área subsaariana, ela está exatamente comendo muito mais cereais, raízes, arroz e feijão, numa dieta de pura sobrevivência. Enquanto isso, na China, na Índia, já se passa para comer mais carne, mais leite, mais frutas, açúcares e vegetais, tendo uma alimentação básica com a sua melhora no poder aquisitivo. A América Latina e a Europa Oriental já estão numa fase de qualidade, enquanto que os países desenvolvidos já estão numa parte de conveniência e bem-estar da alimentação, consumindo alimentos frescos, com conveniência, dietéticos, orgânicos e funcionais. Por que isso é importante? 40% da população mundial hoje vive em países com economias que crescem 8% ao ano. 8% ao ano. Essa fotografia aqui, eu pus até o nome do fotógrafo aí, porque ela ganhou o 3º prêmio do concurso mundial de fotografia, em Bangladesh. Realmente é impressionante essa fotografia, mas mostra muito bem exatamente esse crescimento da população nessas regiões. A classe média da China e da Índia irá crescer dos atuais 400 milhões para mais de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas em 2030. Nós vamos ter 1 bilhão e 200 mil pessoas a mais atingindo um poder aquisitivo de consumir mais alimentos. E consumir mais alimento significa principalmente comer mais carne, que é a evolução do quadro. Portanto, a população mundial irá comer mais carne, e a perspectiva é de passar dos atuais 42 quilos por pessoa ano para 48,5 quilos. Além do aumento da população, você vai ter um aumento do consumo por pessoa. O consumo de carne de aves continuará crescendo mais que o das demais carnes. Continuará porque isso já vem ocorrendo há muito tempo. Em 1985, a carne de frango participava somente em 21% do total das carnes consumidas pela população. A carne bovina é a carne vermelha. Então, em 1985, a média do consumo de carnes da população mundial era próximo a 32%. Hoje, são esses números, e em 2030... 38,6% da carne consumida no mundo será carne de aves. A carne suína reduzirá de 39% para 34% e a carne bovina de 31,9% para 21%. Vocês vejam que a grande perda foi em 85 a 2010. Agora é numa proporção menor, 22,7% passando para 21%. Onde está o maior consumo de carne bovina? Os Estados Unidos é o país que mais consome em termos de quantidade, 12 milhões, a Comunidade Europeia 8, o Brasil 7,6 e a China com 5,5. Portanto, se nós olharmos esses 8 países,
eles juntos consomem 75% do total da carne bovina do mundo. Primeira reflexão que eu queria fazer com vocês, olhando essas mega tendências.